A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar a lição 10, que tem como título A Vitória do Povo de Deus. Meu nome é Bruno e hoje serei o professor desta valiosa e preciosíssima lição. Hoje nós estamos neste formato, um formato de vídeo, devido a todos os acontecimentos que nós estamos passando. Mas a melhor escola do mundo, ela não pode fechar jamais. Vamos lá fazer a leitura inicial da revista. Lição 10. A vitória do povo de Deus. Texto áureo. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Verdade aplicada. A sabedoria divina é imprescindível na vida diária do cristão. Objetivos da lição: entender que Deus sempre protege seus servos. Aprender que o auxílio de Deus chega na hora certa. Confirmar o zelo de Deus por seus filhos. Texto de referência: Ester, capítulo 7, versículos 4, 5, 6 e 10. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Então, meus amados irmãos, lemos aí a parte inicial da lição 10 e agora vamos partir para o texto introdutório, que diz assim: Veremos nesta lição a importância de Ester ter posto sua confiança apenas no Senhor dos Senhores. Sua história é tão marcante e de uma contribuição inestimável às igrejas de hoje. Então vemos aqui no texto introdutório, meus amados irmãos, que o comentarista coloca que o livro de Ester ele é muito valioso para a geração atual, tanto no exemplo de mulher cristã que ela foi, de ser submissa a Mardoqueu, de ter fé, de esperar o tempo certo para agir. Então, Ester, nós temos no livro de Ester muitos aprendizados para o povo de Deus da atualidade. É assim que o nosso comentarista desta revista põe. Vamos partir para o tópico 1. Deus nos garante a vitória. O Senhor sabe os artifícios idealizados contra a sua vida. Não há outra força capaz de salvar o servo de Deus em sofrimento a não ser o poder de Deus. O Senhor tem conhecimento de todos os planos para lhe destruir e por isso faz todas as coisas para preservar a nossa vida, inclusive quando tudo parece impossível aos olhos humanos. Então, meus irmãos, nosso Deus ele é provido das três características, dos três Os: onisciente, onipresente e onipotente. Então, ele está em todo lugar, ele tem todo o poder, ele sabe de tudo. Então, meus irmãos, antes mesmo de algo acontecer a nós, ele já sabe. Então, ele já preparou como preparou para Ester. Já preparou algo anteriormente para quando a tribulação chegasse, o socorro já estava. Entende, meus irmãos? Já estava lá o socorro dentro mesmo do palácio. Então, ele fez com que a antiga rainha, a Vasti, saísse para que Ester entrasse e intercedesse, Deus intercedesse pelo povo através dela. Glória a Deus. Vamos partir para o tópico 1.1. Confiar ou duvidar? Confiar ou duvidar? Sim. Tem horas que temos que escolher. Ester decidiu confiar em Deus. Ela nos ensina que devemos confiar nele somente. Se você está confuso sobre em quem confiar, extenuado de tanto orar, ou até mesmo ferido e sem forças, inclusive para caminhar, através da história de Ester, percebemos que Deus entende sua dor. E, apesar de qualquer circunstância que você esteja enfrentando, Deus não muda. Deus é grandioso. Para lhe amparar, devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, pois ele tem cuidado de cada um de nós. Texto de referência em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então, meus irmãos, o texto é bem sugestivo, Confiar ou duvidar. Como já dito, Ester, ela estava no palácio com um propósito. Deus sabia o que iria acontecer. Então, preparou todo o caminho
para que quando acontecesse já estivesse alguém ali para que ele pudesse usar para salvar o povo. Então, Esther tinha essa chance, tinha essa oportunidade de confiar ou duvidar. Ela poderia ter esse pensamento, né? No começo ela titubeou, não, o rei não me vê há muito tempo e tudo mais. Se eu chegar na presença dele, ele não mover o cetro na minha direção, eu posso morrer. Mas Mardoqueu deu uma palavra para ela que ela acordou, né? Quem sabe se não é por causa disso que você está aí. E tem mais, ele ainda falou, se você não fazer nada, o socorro virá de algum lugar para os judeus. Então, Esther não titubeou, ela não duvidou, ela teve fé, pediu oração, pediu jejum e no momento certo ela fez com que o povo, todo o povo de Deus das 127 províncias fosse libertado desse mal que seria a sua morte, a morte de cada um. Glória a Deus. Vamos partir para o tópico 1.2. Chegou a hora de Deus intervir na história. O convite da rainha Esther para festejar causou muita felicidade em Amã, uma vez que era um grande prestígio festejar com a família real. Mas o que o perverso Amã não sabia era que Deus, o Deus de Esther e de Mardoqueu, também havia sido convidado para o banquete. E, quando Deus se faz presente, podemos esperar sempre por um milagre. A Bíblia nos conta que, em meio aos comes e bebes, é chegada a hora de Esther revelar sua origem ao rei, e como Amã havia tramado destruir o seu povo. Ao ouvir toda a trama de Amã, o rei ficou enfurecido com tamanha ousadia por parte dele. A ira era tão intensa que o rei teve que tomar um fôlego no jardim. Deus havia colocado Esther no palácio por alguma razão, e agora era o momento da execução plena da vontade dele sobre Israel. Ela não sabia como Deus iria agir para derrotar o inimigo e livrar o seu povo, mas tinha plena fé e confiança nisso. Então, meus irmãos, o tópico 1.2 esclarece, né, quando Deus, é o momento de Deus intervir. Amã não sabia que Esther era judia. Quem sabe se ele soubesse, ele inventaria outro meio de acabar com esse povo, né? Então, a importância daquela instrução que veio do alto para ser dada a Esther, Mardoqueu deu a Esther, dela não falar que era judia, para que nesse momento, no momento oportuno, ela revelasse a sua origem. Amã fez o que queria dentro do império, ele era o segundo, acima até dos príncipes da Pérsia, abaixo apenas do rei. Até que Deus decidiu dar um basta em tudo aquilo, em toda aquela sua ousadia, em todo esse seu orgulho, esse ego inflamado. Irmãos, interessante que a Bíblia fala que Amã ficou muito feliz em estar festejando com a família real, com a rainha e o rei. Era motivo de muita alegria. Mal sabia ele que era uma estratégia infalível que deu Deus a Esther para que revelasse o seu plano perverso, que nós iremos ver mais à frente. Então, meus irmãos, o nosso transgressor, ele, Satanás, que nós estamos lutando todos os dias, ele fica alegre com o nosso sofrimento, ele fica alegre com as nossas angústias. Mas, irmãos, o tempo dele está se findando, então vamos aguentar mais um pouco, porque em breve vai sair a notícia de um povo que desapareceu. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, nós vamos entrar aí no tópico 1.3, Esther delata Amã. O texto diz assim: denunciar alguém não é tão simples, pois exige valentia e provas. No entanto, Esther tinha as duas contra Amã. O sábio Salomão escreveu: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Seguramente a rainha Esther sabia a seriedade de escolher com cuidado o tempo para falar. Ela foi muito paciente, aguardando a ocasião adequada para denunciar o seu opressor e todo o seu plano perverso. Esther, capítulo 7, versículo 6. Então, meus irmãos, aqui neste tópico 1.3, Esther delata Amã, vem nos mostrar que Esther esperou o momento correto, deixou as coisas acontecerem naturalmente. Ela fez 2 banquetes e no intervalo entre um e outro, a mãe ficou ainda mais injuriada com Mardoqueu. E foi nesse período em que decidiu construir aquela forca para que Mardoqueu morresse nela. Mal ele sabia que ele mesmo ia morrer nesse material que ele preparou para Mardoqueu. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a importância de nós esperarmos o momento certo, não sermos afobados. Estamos sempre orando, estamos sempre buscando ao Senhor, sempre a sua estratégia. Como nós vimos aqui na história de Esther, é infalível a estratégia que Deus nos dá. Já podemos aqui partir para o tópico 2, que diz assim, seu título: quando tudo parece perdido, não está. Texto: o Senhor muitas vezes trabalha em nossa vida de maneira curiosa. Não devemos contemplar nossa luta através dos olhos humanos, pois Deus nem sempre trabalha de uma forma convencional.
Ele trabalha através do sobrenatural. Ele opera na vida dos seus filhos, revelando que o verdadeiro sentido da vida é depositar sua confiança nele. Na história de Esther, o Senhor mostrou o seu cuidar e a certeza de que sempre está conosco nas situações mais complexas pelas quais passamos, mostrando que existe alguém que nos defende e nos ampara em meio aos momentos de mais profunda dor e tristeza. Por isso, as bênçãos que recebemos e tudo o que Ele faz por nós são motivos de expressarmos o nosso louvor e gratidão. Meus irmãos, o comentarista escreve que Deus trabalha de maneira curiosa. E é verdade, quantos de nós não temos histórias do agir de Deus de maneira sobrenatural, do agir de Deus de forma não convencional, como o próprio texto diz. Então, isso, meus irmãos, é motivo de darmos muita alegria e regozijo ao Senhor, muita gratidão a Ele. Meus irmãos, o motivo de nós estarmos vivos todos os dias é as misericórdias do Senhor, que se renova a cada manhã. Texto lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. E isso é graça, foi uma graça que não veio de graça, foi sangue precioso que foi derramado por nós. Então, meus irmãos, a maneira que Deus trabalha é uma maneira sobrenatural e nós devemos dar glória a Deus por isso, porque Ele intervém ao nosso favor. Tópico 2.1. Em Deus o impossível acontece. Esther tinha certeza de que, por pior que fosse o momento, nada poderia impedir a intervenção divina na vida do seu povo. Esther nos ensina que em Deus podemos ver o impossível acontecer, nos mostra que nada está perdido. Ela não se deixou abater pelas circunstâncias da vida. Ensina-nos que Deus nos sustenta sempre. Aprendemos que ninguém está livre de passar por dificuldades, mas aquele que volta os seus olhos para o Senhor tem a vantagem de ter a presença do Pai ao seu lado ininterruptamente. Ao longo da formação do povo israelita, eles passaram por várias dificuldades, vários momentos de aflições, né? Dentre eles o cativeiro no Egito, na Babilônia, o domínio dos romanos, entre outros vários que na leitura bíblica nós percebemos. Tá? Então, Esther é mais uma da história do povo escolhido e que venceria o seu opressor, meus irmãos. Então, se o povo escolhido, eles passavam por dificuldades, imagine nós que somos comprados por um sangue precioso, o sangue de Jesus Cristo. Tá? Jesus fala lá em João 16:33 o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus aqui finalizando uma série de instruções que Ele estava dando aos seus discípulos e no fim Ele fala que no mundo nós teríamos aflições, mas ter bom ânimo, porque Jesus venceu tudo isso. Vamos abrir também a nossa Bíblia lá em 2 Coríntios 4, nos versos 16 e 17. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui Paulo está dizendo aos coríntios que todas as dificuldades, todas as aflições que eles passavam, que ele passou, que nós passamos, não se compara à glória eterna que há de vir. Então, meus irmãos, vamos parar de murmurar, de reclamar, e vamos buscar a estratégia, aquela estratégia que Deus deu a Esther, vamos buscar para nós também, para que nós possamos desenvolver nas aflições, nas dificuldades, ainda um maior relacionamento com Deus para que o socorro venha no momento oportuno. Vamos partir agora para o tópico 2.2. Soberano para condenar e absolver. Deus é soberano, Ele tem autoridade absoluta sobre a raça humana e sua história. Se Ele é todo-poderoso, então não pode haver ninguém com poder em si mesmo para frustrar seu poder. Ele é Deus e havia chegado a hora dele mostrar novamente seu poder ao seu povo. E isto veio sobre a condenação do inimigo Amã. Meus irmãos, um dos principais motivos em que Mardoqueu não se prostrou diante de Amã era porque Amã, na condição de estar acima dos príncipes e abaixo apenas do rei Assuero, ele se via na condição de um Deus. Mardoqueu, como um bom judeu que guardava a lei, que na época era a lei, guardava a lei no seu coração, percebeu isso e decidiu que não iria fazer, porque iria transgredir um dos mandamentos do Senhor. Porque Deus só havia um e só há um. Então, meus irmãos, quem é o seu opressor perante ao Deus Todo-Poderoso? Ele tem todo o poder. Então, meus irmãos, aqui no título da lição fala que Ele é soberano para condenar e absolver, ou seja, Ele foi soberano para condenar Amã e absolver o povo do laço da morte. Agora iremos partir para o tópico 2.3. Deus quebra a presunção do homem.
Ester, com muita cautela e direção de Deus, promoveu 2 banquetes para o rei e Amã. E com muito cuidado expôs ao rei que ele estava sendo manipulado por Amã. Ao descobrir a verdade, o rei ordenou que Amã fosse morto. Harbona, eunuco do rei, disse ao rei da forca feita para Mardoqueu por Amã. O rei ordenou que Amã fosse enforcado na própria forca que tinha preparado para a execução de Mardoqueu. Neste desfecho final do conflito entre Ester e Amã, notamos que aqueles que fazem a vontade de Deus e obedecem às suas ordens são exaltados. Entretanto, aqueles que procuram agir de modo perverso são abatidos para sempre. Mardoqueu fez o que pôde. Deus quer que você e eu façamos assim. E Deus fez o impossível, o que Mardoqueu não poderia fazer. Os acontecimentos foram a favor de seus servos. Então, meus irmãos, esse texto aqui, esse tópico, ele ainda faz um link com o tópico 2.2, que ele é soberano para condenar e absorver. Aqui o comentarista fala que aqueles que fazem a vontade de Deus e obedecem às suas ordens são exaltados, mas aqueles que procuram agir de modo perverso são abatidos para sempre. O orgulho e a soberba foram motivo de grandes quedas de grandes homens da Bíblia e hoje atualmente que não estão na Bíblia. Tá? Podemos citar aí Amã, o próprio Amã, Roboão, filho de Salomão, Saul, Jeroboão, entre outros. Tá? Amã, como estamos vendo aqui na lição, Roboão, por ouvir os conselheiros mais novos, perdeu das 10 tribos. Saul, pela desobediência a Deus, saiu da monarquia de Israel. E Jeroboão, que após a divisão do reino de Israel, não teve fidelidade com o Senhor, não foi obediente, que acabou facilmente sendo conquistado por outros povos aquele território. Salomão escreveu em Provérbios 16, verso 18 e 19 a respeito disso. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, Salomão, na sua sabedoria, escreve isso e a realidade é essa. Agora iremos partir para o tópico 3, para estar finalizando a nossa lição de hoje. Diz assim o título: Deus tem seus propósitos. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Estas palavras de Mardoqueu mexeram com o ego de Ester, que, através desta palavra, demonstrou uma grande fé em Deus. Ela não inventou desculpa nenhuma para Deus poder usá-la. Ela não sabia como Deus iria agir para derrotar o inimigo e livrar o seu povo, mas, através da sua busca por Deus, ela teve a plena confiança de que Ele estaria com ela. Nessa introdução do tópico 3, diz que Ester, neste momento, descobriu qual era o propósito da vida dela. Por que ela estava ali como rainha do Império Medo-Persa? Ali, o Senhor revelou a ela que ela seria a mulher que seria usada para livrar o povo da morte. Vamos partir agora para o tópico 3.1. O inimigo não prevalecerá. No fim trágico de Amã, assistimos o Senhor demonstrando a completa e perfeita proteção por parte dele ao seu povo. Aprendemos que, enquanto caminhamos na justiça de Deus, nenhuma arma que vem contra nós prosperará. A verdadeira natureza da Igreja de Cristo é ser vencedora. Se quisermos de fato ser considerados uma igreja vencedora, devemos levar em conta que uma igreja vencedora deve possuir a unção do Espírito Santo, integridade, comunhão e amor uns pelos outros. Com todos estes atributos, seremos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aqui o comentarista expõe 4 requisitos básicos de uma igreja vencedora. O primeiro que ele põe, unção do Espírito Santo. O que é unção? Unção significa ungir algo, falar que algo foi ungido. Então, o que é a unção do Espírito Santo? A gente ser ungido pelo Espírito Santo, tá? Então, é a capacidade que Deus dá aos santos, aos cristãos, aos crentes, de o servir. Tem uma capacidade tal que vem através do Espírito Santo, tá? Em Lucas 4, 18 e 19, diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o que Jesus está falando, que ele foi ungido pelo Espírito Santo para iniciar o seu ministério. Então, se Jesus teve a unção do Espírito Santo para ter a ousadia de iniciar o seu ministério, para que ele pudesse operar grandes maravilhas aqui na terra, nós também devemos ser ungidos pelo Espírito Santo. Então, o primeiro ponto,
de requisito básico de uma igreja mais que vencedora, a unção do Espírito Santo. O segundo, integridade. O que é integridade? É aquilo que não sofreu alteração nenhuma, que é original, que permanece intacto. Então, é o que Deus quer de nós, integridade, que nós não mudemos, que nós sejamos o mesmo aqui dentro da igreja e lá fora, que é o principal. Nós temos que praticar lá fora, sermos íntegros como somos aqui dentro, lá fora também. Salomão diz em Provérbios 10, 9, que quem é íntegro vive tranquilo. Tá? Então, meus irmãos, perante ao Senhor, nós devemos ser imutáveis no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar e no nosso modo de ser. Nós temos que ter a característica do cristão. Então, integridade, o segundo ponto de uma igreja mais que vencedora. Terceiro ponto, que o comentarista destaca, comunhão. O que é comunhão? Comunhão é sintonia de sentimentos no modo de pensar, agir ou sentir. Então, está muito ligado à integridade. Comunhão é algo em comum que nós temos com Deus e também nós devemos ter uns pelos outros. Lá em 1 João, no capítulo 1, verso 3, diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, João está falando aqui, o que ele via, o que ele passava para as pessoas, era para que as pessoas tivessem comunhão com ele. E a comunhão de João era com Deus e Jesus. Então, tem um link. Então, nós devemos ter comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo e comunhão uns com os outros. Tá? Então, a terceira requisito básico da igreja vencedora, comunhão. E o último, que o comentarista destaca, amor uns pelos outros. O texto é bem sugestivo, não precisa falar mais nada. Amor uns pelos outros. Tá? Então, são os atributos para que nós sejamos uma igreja. Que é a igreja? Somos nós, não é o templo, não é nada físico, não é tijolo, não é cimento, somos nós. Para que nós sejamos uma igreja mais do que vencedora. Partimos aí para o tópico 3.2. As promessas de Deus nunca falham. Uma grande confusão se instaurou no meio do povo de Deus por todas as 127 províncias persas, em virtude do decreto de extermínio promulgado por Amã. Parecia que Deus havia se esquecido das promessas feitas a Abraão de fazer deste povo uma grande nação. Através da vida de Esther, temos a certeza de que Deus nunca se esquece de suas promessas. Se você imagina que está desamparado e que ninguém se lembra de você, saiba que o Senhor nem pisca para poder prestar atenção em você, até quando você está dormindo. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Números, no capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria a ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Meus irmãos, eu gostaria que vocês também abrissem sua Bíblia lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, nos versos 2 e 3, que diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Então, duas passagens que ambas falam que Deus não mente. Então, se aqui ele prometeu a Abraão, muitos anos atrás, que faria deste povo uma grande nação, ele fará. Então, meus irmãos, se você tem alguma promessa da parte do Senhor, creia, acredite que ela acontecerá, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Então, meus irmãos, devemos confiar integralmente no Senhor. Agora vamos partir para o último tópico, o 3.3, para estarmos aí fazendo o encerramento desta lição 10. Diz assim: o Senhor cuida do seu povo. O Senhor demonstrou mais uma vez seu cuidado com o povo de Israel. Entre o povo havia uma mulher de fé e, acima de tudo, honrada, temente, que diante das dificuldades erguia sua voz ao Senhor para que se lembrasse dela e de seu povo e não os desamparasse. Ela louvava a Deus pelo seu esplendor, verdade e poder. Aprendemos nessa lição que, se seguirmos o exemplo de Esther, podemos ser bênção nas mãos de Deus para todas as pessoas ao seu redor. Meus irmãos, Esther, apesar de ser judia, ela era rainha. Dificilmente Esther, se ela não falasse a sua origem, ela teria alguma sanção devido a este decreto. Mas mesmo assim, mesmo estando ali dentro do palácio, protegida, digamos assim, ela não negou o seu sangue judeu. Então, meus irmãos, que nós possamos ser como Esther, não negar o nosso sangue de Cristo. Nós fomos comprados, meus irmãos.
Então, é um sangue valioso, um sangue precioso, que jamais possamos abandonar esse nosso Senhor, que nos livra diariamente, que faz a ligação entre nós e o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, podemos partir já para a conclusão e o término desta lição 10. O comentarista diz assim: o livro de Esté ilustra a providência divina a favor do seu povo. Podemos perceber que Esté colocou sua confiança em Deus, tornando-se dependente dele em tudo. Que possamos seguir as orientações de Deus, para que também possamos ter a vitória que o Senhor quer tanto nos dar. Glória a Deus, meus irmãos. Então, a vitória é do povo de Deus, mas nós precisamos ser dependentes do Senhor em tudo para que isso se concretize. Meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que tenha ficado bem claro esta lição. Não deixe de estudar também você mesmo mais aprofundadamente essa lição 10, o livro de Esté, e se aprofunde na palavra de Deus para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento que só Ele pode nos dar, tá bom? Então, a paz do Senhor, até mais e tchau, tchau. Aprender